Olá, meus queridos irmãos, irmãs, prezados amigos, familiares da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Hoje é quarta-feira, nosso culto de oração, quando oramos por familiares, pelas famílias da igreja, pelos familiares, pelos amigos, porque entendemos que todos carecemos da graça, da misericórdia, da paz do Senhor. O Evangelho que pregamos neste canal é o Evangelho em sua essência, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, da transformação de vidas. Nós estamos analisando aqui as 7 cartas do Apocalipse, endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas que existiam de fato, né, que estavam vivendo as situações que as cartas relatam, mas entendemos que o alerta, as lições, as repreensões, inclusive a esperança, as promessas feitas àquelas igrejas, se dirigem a todas as igrejas de Jesus Cristo em todos os lugares. Igrejas que se mantêm fiéis e igrejas que são infiéis. Igrejas que têm, ao longo do tempo também, mudado aquilo que Jesus falou, desrespeitado, desprezado o que Jesus disse em Mateus 6,24. Vocês não poderão servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Tem que escolher, senão vai amar um e vai odiar o outro e vice-versa. Não há conciliação entre Deus e Mamon, o Deus deste mundo, que é o Deus que tem mais adeptos, né? Adeptos. Mas o Deus verdadeiro, ele não tem adeptos, não é um Deus pagão. Ele tem filhos, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que passaram pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Então essas cartas trazem para nós muitas lições. E nós temos analisado uma por uma as quartas-feiras em nossos cultos. Mas nós não fazemos aqui um estudo aprofundado do Apocalipse, ok? Especificamente estamos lendo essas cartas endereçadas às igrejas, extraindo delas a mensagem que Deus quer para as igrejas de hoje, para as nossas vidas hoje. Sardes é a igreja que vamos analisar. Está em Apocalipse, abra sua Bíblia, em Apocalipse 3, 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Sempre Jesus se apresentando como aquele que tem o domínio, o senhorio sobre todas as coisas e sobre as igrejas. Então, as igrejas vão prestar contas a Ele, a Jesus. É preciso ficar alerta. As igrejas não têm que prestar contas a homens, a sistemas humanos. É a Jesus, é Ele que tem o poder e o controle. Então, é isto que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Novamente, né? Em todas as cartas, conheça as tuas obras. Nada escapa do olhar de Jesus. Este olhar que pode ser acalentador, consolador para muitos, mas para muitos também, muitos outros, pode ser aterrorizante, né? Para esta igreja aqui, não foi confortante, Jesus falou, conheça as tuas obras. Sabe por quê? Olha só. Tens o nome de que vives, mas estás morto. Falando ao anjo da igreja, mas se dirigindo à igreja. Porque todos são responsáveis, a igreja é um corpo. E essa igreja ficava numa cidade onde fervilhava. Sardes estava mais ou menos a 48 quilômetros de Tiatira. E era uma cidade que já tinha tido uma glória no passado, né? Mas agora ela vivia mais em função da glória do passado. Mas mesmo assim, havia muito movimento naquela cidade. O comércio ali era muito forte. Tá? E havia também indústria de lã. E a igreja, talvez por essa palavra de Jesus através de João, essa igreja se achasse uma igreja relevante, importante, muita atividade, muito animada, né? Porque tens nome que vives, então dá ideia de ânimo, alguma coisa animada, vida é ânimo. Então, tens o nome que vives, mas estás morto. Deus não vê como o homem vê, né? Muitas vezes os homens promovem muitos movimentos que dão a impressão de que Deus está ali, mas não está. E aqui aconteceu exatamente isso. Tens o nome que vive, mas estás morto.
ser vigilante. Assim como a cidade fora derrotada 2 vezes em 549 e 218 a.C., por falta de vigilância, dizem os historiadores e analistas. Falta de vigilância, principalmente. Então, João está usando esse exemplo da falta de vigilância para a cidade, está usando para a igreja. Ser vigilante. Não caia como a cidade. Não cometa o mesmo erro da falta de vigilância que a cidade cometeu. A igreja não pode cometer. Tem que ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Obras íntegras, coração inteiro diante de Deus. Não perfeição moral absoluta. Nós não temos, somos humanos. Eles não tinham, nós não temos. Ninguém tem. Mas aqui é coração inteiro. Obra feita com coração sincero diante de Deus. Sem segundas intenções. Para a glória de Deus feitas. Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, lembra-te é uma expressão de arrependimento, de olhar para trás, veja o que você recebeu, veja o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrepende-te, volta. Arrependimento é volta, é reconhecimento do erro e voltar. Como disse a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor. Aqui é, volta àquilo que você recebeu, ao evangelho da graça que você recebeu, ouviu, volta, arrepende-te. Se não vigiares, virei como um ladrão, de repente, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, poucos, minoria, que não contaminaram as suas vestes, sua vida, seu testemunho, não se uniu ao paganismo, à cultura pagã que rodeava a igreja, não se conformou ao erro, à libertinagem, às corrupções, não se amoldou. Romanos 12:2 diz que nós temos que não nos conformarmos a este mundo. E João também disse que este mundo jaz no maligno. Todo o sistema do mundo, político, econômico, jaz no maligno. A mentira e a corrupção correm solta. E quantas pessoas hoje, igrejas, pastores, estão unindo a igreja a esses sistemas podres da política, da politicagem, querem tomar o poder, estão encantadas com o poder político e econômico, como aconteceu com a igreja da época da Idade Média. Se corrompeu, e corrompeu a sua missão, a sua visão de Deus, a sua natureza. Que pena! Essa igreja de Sardes também, a maioria tinha se contaminado da mesma forma. Mas aqueles poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas pela misericórdia e graça de Deus, não pelo merecimento humano. É o que a Bíblia ensina. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Interessante, estamos ouvindo aqui o fundo musical do hino Alvo Mais que a Neve, 123 do cantor cristão, tocado pela harpa, né? Alvo mais que a neve. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, quem quer ouvir, quem quer abrir o coração para ouvir. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Isso foi dito à igreja de Cristo, não ao mundo, à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. A igreja aqui, então, recebe a seguinte repreensão, já que ela não recebeu elogio. Essa igreja e a de Laodiceia foram as duas que receberam as mais severas repreensões. Que pena, não é? Então, a repreensão aqui é que essa igreja tinha uma aparência, vivia de uma falsa aparência, como já dissemos, tinha uma aparência de que vivia, de que era relevante, que era importante, dinâmica. Talvez ela tivesse muitas atividades, muito movimento ali, mas estava morta. A reputação dela era do passado. Mas Cristo conhecia e sabia que por dentro aquela igreja estava morta. Não há aqui uma menção específica
de que pecado essa igreja, tipo outras que Jesus falou da idolatria, etc., né? Prostituição. Mas aqui, pelo texto, a gente entende que era a luxúria, né? A apatia, né? Havia enganado aquela igreja, levado à morte espiritual. A exortação, então, é para que houvesse vigilância, reconhecimento, arrependimento e que voltasse ao Evangelho em sua essência. E não tem esse termo aqui, mas nós subentendemos, né? Voltasse àquilo que ouviu, né? E confirmasse os poucos que não contaminaram as suas vidas, o seu testemunho aqui dito de suas vestes, com essa corrupção. Então, é o que Jesus diz à igreja de Sardes: guarda o que você tem e arrepende-te, volta. É muito difícil reconhecer e se arrepender, porque o orgulho tem que ser deixado de lado, tem que cair por terra para reconhecer e se arrepender e voltar atrás, né? Mas é a palavra de Jesus, e aqueles que ouvem a palavra de Jesus, esses andarão com ele de vestes brancas. Aqui Jesus não está ensinando que vai riscar o nome do livro da vida daqueles que não forem fiéis. Não está ensinando a perda da salvação. Muita gente confunde os textos bíblicos. Ah, tá vendo? Jesus então está ensinando aqui que há perda de salvação. Apenas o que está demonstrado aqui é que nessa igreja a maioria não tinha a salvação. Estava ali, fazia parte daquela igreja, mas não era lavada, remida no sangue de Jesus. Não havia conversão. Então, o livro da vida não continha esses nomes. Só aquele que nasce de novo, em arrependimento genuíno, e confessa a Jesus o seu pecado, se entrega a Jesus, então esse tem um nome escrito no livro da vida. De maneira nenhuma, Jesus lança fora, ele diz: aqueles que vêm a mim, não risca o seu nome. Agora, aqueles que, e esses são os fiéis, poucos aqui, eu de maneira nenhuma vou riscar o nome deles do livro da vida, desses poucos fiéis. Por quê? Porque eles são os fiéis, são os que nasceram de novo, são os que tinham nome no livro da vida, de maneira nenhuma vou riscar. Foi o que Jesus afirmou: eu não lanço fora os que vêm a mim, em arrependimento genuíno, sincero. Agora, aqueles, e a maioria, que estão na igreja, no movimento, né? Mas não nasceram de novo, não passaram pela experiência da salvação, então não é que os seus nomes não vão ser riscados do livro, simplesmente nunca estiveram lá. Então o chamado aqui é arrependimento, enquanto há tempo. Arrependam-se e volte. Preste atenção no evangelho que recebeu, o evangelho de salvação, de transformação, de vida, o genuíno evangelho da restauração, da regeneração em Cristo Jesus. Volta. É a mensagem para a igreja de Sardes, é a mensagem para a igreja do nosso tempo. Igreja que tem, em sua, talvez, infelizmente, maioria, se contaminado com as práticas do mundo, com a politicagem humana, com a corrupção humana, com a mentira, tem se acomodado e achado tudo normal e usado os mesmos métodos do paganismo. Volta-te, arrepende-te, volta ao primeiro amor, ao Evangelho em sua essência. Que Deus nos abençoe.